Permítanme, por favor, presentarles a ambos. Tendrán una intervención, una primera intervención de 40-50 minutos. Después daremos la oportunidad para dialogar, hacer preguntas, apreciaciones, ya sea de manera presencial o también con los que nos acompañan en línea, que también les saludamos desde aquí de la ciudad de Guadalajara. Y después haremos un receso a las 10:30 para tomar desayuno y regresaremos para continuar con el taller. Permítame, por favor, presentar aquí en mi lado derecho inmediato al maestro David, o David en nuestro contexto en español, David Spencer Rivera de Souza. El maestro Spencer es profesor a tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Amazonas y el posgrado profesional en Seguridad Pública, Ciudadana y Derechos Humanos en la Universidad del Estado del Amazonas. Hace actualmente su doctorado en Sociología en la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Tiene graduación en Ciencias Sociales y maestría en Sociología de la Universidad Federal del Amazonas. Trabaja en el área de Sociología y Ciencia Política con énfasis en los siguientes temas: violencia, crimen y seguridad, derecho, ciudadanía y justicia, política, democracia y medio ambiente. Es miembro del Grupo de Estudios de Investigación Aplicada de Seguridad Ciudadana y del Grupo de Investigación de Ciudades, Políticas y Saberes en la Amazonía. Actualmente realiza una estancia de investigación comparada entre Brasil y México en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, o el Colmex. Le damos la bienvenida, maestro Spencer. Muchas gracias. Permítanme presentar a continuación al doctor José Vicente Tavares dos Santos. Él, después de mi presentación, tendrá la palabra para iniciar con el tema. Él es profesor titular de Sociología de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, o Río Grande do Sul, en Porto Alegre, en Brasil. Es director del Instituto Latinoamericano de Estudios Avanzados hasta el año 2020. Es doctor de Estado por la Universidad de París, en Nanterre, investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, expresidente de ALAS, la Asociación Latinoamericana de Sociología, y de la Sociedad Brasileña de Sociología. Su trabajo actual o líneas de investigación más recientes están relacionadas a la sociología de la conflictividad y de la violencia, sociología de la novela, metodologías de investigación cualitativa, sociología comparada de los países de América Latina y del BRICS. Tiene una prolífera carrera literaria de publicaciones, investigaciones y libros, artículos en diferentes modalidades. No vamos a leer todas, pero quisiera resaltar algunas, y el doctor nos propone 3 lecturas principales que podríamos darles continuidad a partir de la temática del día de hoy. Dentro de sus publicaciones más sobresalientes se encuentran Romance de la Violencia, que es una sociología de la metamorfosis del romance policíaco, ¿cómo podríamos traducirlo? ¿Sí? Es decir, esta parte de la sociología de la novela. Tiene otro libro que se llama Violencia, Seguridad y Política, Procesos y Configuraciones, publicado por la Claxo, en una colaboración con otros investigadores, académicos, científicos, Violencias y Mundialización, publicada desde Porto Alegre, en Brasil. Paradojas de la seguridad ciudadana, conflictos sociales y perspectivas de paz. Es decir, toda su producción académica, científica, es muy amplia, y con mucho gusto podemos hacerles llegar la lista bibliográfica del doctor Tavares dos Santos. Nos hace una recomendación que también les pasaremos la bibliografía exacta de 3 libros que están actualmente, los más recientes, en el portal de Claxo, claxo.org.ar.
tres libros que podríamos revisar para seguir discutiendo. Uno es Paradojas de la Seguridad Ciudadana, otro es Violencia Política y Conflictos Sociales en América Latina, y otro es Conflictos Sociales, Luchas Sociales y Políticas de Seguridad Ciudadana, todas escritas por el doctor Tavares dos Santos. Bien, pues podríamos seguir hablando de su currícula, le iremos conociendo a lo largo de la mañana a ambos profesores invitados. Entonces, doctor Tavares, es su tiempo, le agradecemos su presencia entre nosotros, le recibimos también con un aplauso, por favor. Buenos días, muchas gracias a la invitación por esta licenciatura de Seguridad Ciudadana. En Brasil hemos tenido una experiencia hace 20 años de diplomas en Seguridad Ciudadana y ayudamos una rede em 60 universidades. Hasta hoy día temos pós-grado em Seguridad Ciudadana em minha universidade e é grande gusto estar acá com vocês. O que eu quisiera apresentar hoje com meu amigo David é o que podemos chamar na relação entre violência e segurança cidadana em Latinoamérica, desafios e perspectivas, não? O primeiro ponto seria que é segurança, não? Normalmente falamos somente de segurança pública. Em verdade, hoje dia em Latinoamérica há uma discussão interessante sobre distintos modos de segurança, porque segurança não é somente segurança pública. Segurança é modo de ordenar a lei e a ordem em uma sociedade, modo de organizar as tarefas de prevenção, de repressão qualificada sobre os temas do delito, do crime e das violências de distintos tipos, não? Então, eu poderia dizer que há digamos, debate ou uma disputa entre distintos modelos de segurança. Por supuesto, o primeiro, recorrente tanto em Brasil como hasta onde eu conheço em México, é o conceito de segurança pública, que está muito relacionado com as polícias, o sistema de justiça criminal, as cárceles, não? Que é muito vinculado a direito positivo e a uma criminologia muito ortodoxa. Por outro lado, é significativo que as Nações Unidas, desde os anos 2000, é decir, mais de 20 anos quase, propuso a ideia de segurança humana, o que significa que as questões de segurança estão relacionadas a outras esferas da sociedade, a esfera educacional, a esfera simbólica, a esfera da educação, da prevenção e ao conjunto de direitos sociais que uno define hoje o Estado moderno. Por outro lado, por exemplo, o professor Pablo Angarita de Medellín, que é sítio interessante, porque, como vocês sabem, Colômbia tem uma larga tradição de violência desde a Guerra Civil de 1948, violência, não? E com todos o que sucede em termos de narcotráfico, etc., e das guerrilhas, tudo isto, o professor Angarita vai proponer uma segurança humana, pero desde abaixo, ou seja, que esteja relacionado com as forças sociais, com os movimentos sociais, sindicatos, associações, etc. Desde Brasil, pero também em outros países da Latinoamérica, hemos proposto muita gente o conceito de segurança cidadana, que no caso de Brasil se opõe diretamente ao de segurança pública, porque significa que temos que pensar que segurança é não somente a garantia do Estado, da propriedade, mas também a garantia do bem-estar, do bem-viver dos aimaras, não? E, por supuesto, isso implica toda uma outra modificação das tarefas de segurança
y una alteración en los términos de la educación de los policías y del personal de seguridad. Como hablaba, esta experiencia de ustedes es muy significativa. En Argentina encontramos algo similar, en la Universidad de Lanús, por ejemplo, en la Universidad de Villa María, en Brasil y en algunas universidades. Pero en lo que sucede en México, quizás de la guerra a las drogas de 2006, en Brasil, en los últimos años, quizás también en Colombia, la presencia de las fuerzas armadas en tareas internas de seguridad, lo que, por supuesto, trae un conjunto de interrogaciones, ¿no? ¿Cuáles son las tareas específicas del Ejército, de la Marina, de la Aeronáutica? ¿Y por qué se aplica estas fuerzas al interior de los países? Por eso estamos llamando a esto de una seguridad interior militarizada. Entonces, lo que es interesante es que son como 5 tipos ideales, a la Max Weber, ¿no?, que estão em disputa em los distintos países e em los distintos momentos de cada país. E por isso, vamos agora a explotar todas essas questões. Em realidade, o modo de segurança sempre estivera na formação do Estado moderno, não? Se uno mira o século XVIII, XIX, a segurança do Estado, em primeiro ponto, foi uma segurança militar, né, los acuerdos necessários entre os estados, e implicou também a formação de las cárceles e uma disciplina, primeiro del trabalho, depois em las escolas, depois de todo o corpo social. Então, o conceito de disciplina, muito caro a Michel Foucault, por exemplo, significaria o primeiro modo de segurança. Mas houve um segundo modo, já no século XX, com as experiências do estado de bem-estar social, com toda a ideia de que há que pensar em respeitar os direitos sociais, não? Que uno poderia chamar uma segurança de regulação, onde o Estado está preocupado com todas as populações, todos os habitantes de um país, mas também de cada um, de la necessidade de cada um, o que também Michel Foucault falou de biopolítica, não? E o terceiro, já no século XXI, a partir mesmo da crise do estado de bem-estar social. Se uno lê, por exemplo, as novelas de Stieg Larsson, este grande escritor de Suécia, Millennium, é muito interessante porque vendeu como 60 milhões de livros no mundo, não? Depois se morreu muito jovem. Bueno, esses livros, de algum modo, nos mostravam o outro lado do welfare state. As conflitividades, o nazismo, a violência sexual, a violência doméstica, etc., etc. Então, o que uno poderia pensar que as novas conflitividades que sucedem nesse século XXI, uno poderia chamar isso um modo de segurança no estado de violência, não? O que, por supuesto, é distinto de um país a outro, pero que conleva uma ideia, em contrário, quizás, a los teóricos clássicos da sociologia, ou incluso de um grande teórico como Norbert Elias, que a violência não desaparece da sociedade. Por el contrário, há múltiplas formas de violência que começam a suceder-se e uma se reconvierte em outra. Voltando, então, de modo mais específico, esse modo de segurança do século XIX seria a primeira grande construção teórica foi o sistema jurídico que estabeleceu as condições do Estado-nação. O segundo foi uma segurança militar, porque havia que garantizar que as fronteiras de cada Estado, tudo o que aconteceu em Europa ou em América Latina, a necessidade de que os Estados garantizassem sua segurança interior, não?
E, por terceiro ponto, as polícias, que, em verdade, a polícia é um pouco tardia, vai nascer, quizás, no final do século XVIII, moços de esquadra em Catalunha, depois em França, na Inglaterra, e nos países de Latinoamérica, é a partir do século XIX que, em verdade, temos polícias, neste sentido do termo, mesmo que muitas vezes houvera corpos de segurança anteriores, não? O que se desenha aí, em termos teóricos, é uma razão de Estado. O Estado é fundamental em relação à sociedade. E, por lo tanto, há que construí-lo, desenvolvê-lo e defendê-lo. E, por lo tanto, aí aparecem algumas disciplinas, como o direito. O direito, basicamente, nasce deste momento em que era necessário estabelecer as condições jurídicas do Estado-nação, desde Hobbes. Né? Hobbes é muito interessante, porque quando se produz uma ficção, o estado de natureza, né? Em verdade, o estado de natureza são os movimentos sociais, são os movimentos campesinos, em seu momento na Inglaterra, etc., incluso o regicídio, né? E a partir daí se nasce o Estado, esse Leviatã, que tem que organizar-se e imponer uma ordem jurídica ao início. E algumas outras disciplinas, neste momento, por exemplo, a estatística, ciência do Estado. Né? Ou seja, neste momento, houve a necessidade de enumerar, contar, fazer o censo de toda, não somente da população, mas também de los distintos recursos econômicos, materiais, naturais, não se falava tanto no momento, do Estado, de aí a estatística. ¿No? Já em século XX, então, aparece o Estado como regulador. Já aparece como importante a sociedade, por ende, essa discussão, como eu falava antes, entre três modos de segurança: a segurança humana, a segurança pública e a segurança anterior militarizada. O que se impõe acá é lei e ordem. Se uno, por exemplo, se acuerda de las grandes... Houve algumas reformas importantes no mundo em termos de segurança. Houve, por exemplo, a reforma da polícia em Sudáfrica, a reforma da polícia em Irlanda do Norte, a partir dos acordos de paz com a Inglaterra, onde a polícia transformou não somente a hierarquia, o nome, agora se chama Serviço de Polícia de Irlanda do Norte, mas também os uniformes, o logo, não? E uma crescente incorporação de populações católicas que todavia eram muito inferiorizadas no interior do corpo de polícia. Mas também, nos anos 90, todos nós outros mirávamos nossos olhos a Nova York. ¿No? A reforma da polícia, que o comissário Breton, com o intendente Ralph Giuliani, que fizeram o Departamento de Polícia de Nova York, algo que não se habla muito, porque quando ele chegou, echou a 40% do corpo de polícias por corrupção. Depois, estabelece uma reforma gerencial, le consta, ou seja, a partir das distintas comissarias, por sistemas de informação, chegavam os delitos, etc., e os distintos diretores de distritos teriam a responsabilidade de fazer uma reação a isto, quase em tempo real. Não? Então, foi, por outro lado, a ideia de broken windows, não? De ventanas quebradas, ou seja, lá uma ordem muito estrita em termos de los pequenos delitos, o que, por supuesto, conleva a uma criminalização de muitos delitos que quizás não necessariam ser criminalizados. Mas o que também se olvida muitas vezes é que ele organizou todo um setor de serviços sociais na cidade de Nova York, associações, clubes de madre, esportes, etc. E, por exemplo, a partir das estatísticas percebiam que, digamos que os viernes da noite havia mais probabilidade de que jovens fossem involucrados em alguma atividade delinquencial. Então, começaram a ser, por exemplo, midnight basketball, não?
a hacer algunas actividades que atraíssem os jovens. Isso, em verdade, resultou na brutal redução dos delitos em Nova York, ao lado de aumento da população carcerária, não? Hoje em dia, Estados Unidos tem a maior população carcerária do mundo, seguida por por China, por Rússia e por Brasil. E já neste momento parece que o problema das cidades em todo o mundo, principalmente em Latinoamérica, essas grandes cidades têm muitas vezes regiões cêntricas deterioradas, muitas vezes periférias, como chamamos em Brasil as favelas, ou os bairros, ou Villa Miséria em Buenos Aires, barriadas em Lima. E, por ende, as sociedades são muito fragmentadas, e aí conleva toda a questão da juventude. Deste modo, que poderíamos dizer que, se estado de violência significa que houve casi uma ampliação de los fenômenos de violência nas sociedades atuais, principalmente em Latinoamérica. Por outro lado, há toda uma sociedade que se organiza, não? Por exemplo, quando venimos acá, em La Glorieta, está todas as mantas sobre os desaparecidos. Uma colega de Calas está estudando como 43 monumentos por la paz em distintas cidades de México, as Madres de la Plaza de Mayo em Buenos Aires, algumas associações em Brasil. Ou seja, há um conjunto de movimentos sociais ou de lutas sociais que estão reivindicando direitos sociais, direitos humanos e políticas públicas que puedan atender a este tipo de população e, por ende, exigem um novo modelo de segurança. Não lhes basta mais uma segurança repressiva, uma visão punitiva da sociedade, seja do poder judicial, seja das cárceles, não? As cárceles na Latinoamérica, em geral, são medievais, não? São terríveis, não? Em termos humanos. Por ende, de algum modo, por exemplo, na Constituição Brasileira de 1988, que uno chama Constituição Cidadana, a segurança aparece como um dos 5 direitos inamovíveis, né? Como habitação, educação, liberdade e segurança. Então, algumas explicações podem ser hechas para este termo, professor David. Este aqui. Es que este es de aquí y este es en línea, entonces está para que se escuche. Bueno, buenos días. Antes de tudo, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. É de facto um grande prazer. Eu estou aqui com meu tutor, professor José Vicente, que me pôs acá para acompanhá-lo e participar e compartilhar desta experiência em Guadalajara. Estou aqui há uns 3 meses em México, estudando, fazendo uma instância de investigação, e ele me hice vir cá para participar com vocês. Então, eu me gostaria de falar de algumas coisas para contribuir com a discussão, não? E gostaria de chamar a atenção para esta questão de la relação entre segurança e teoria crítica. E aqui eu hablo de la teoria crítica de uma maneira muito precisa. Eu estou falando de um campo teórico, de um campo epistemológico, de um campo metodológico muito específico, não? Que é a teoria crítica que surge com a Escola de Frankfurt. ¿No? Pero a teoria crítica é muito mais do que a Escola de Frankfurt. Ela vai muito mais além,
com a colaboração de muitos outros autores, que incluso surge depois de Max Horkheim, Theodor Adorno. Então, há teóricos da segunda regeneração, da terceira regeneração. Então, para mim é muito importante darmos uma mirada para o tema da seguridade a partir desta perspectiva de uma teoria crítica, no sentido de que nós outros que nos permita fazer um diagnóstico do tempo presente em um contexto histórico social da seguridade, como muito bem expôs aqui professor José Vicente, né? Então, há duas dimensões importantes em la perspectiva da teoria crítica, que é a questão da liberdade e da emancipação. Então, compreendo que a seguridade cidadã, em uma perspectiva da teoria crítica, é uma possibilidade que emerge em los contextos de las contradições de las sociedades capitalistas de modernidade contemporânea. Os autores da teoria crítica nos propõem a mirar para o germen que está incrustado, digamos assim, em la realidade. Para os teóricos críticos, muito diferente de los teóricos tradicionais, não nos basta solo fazer um diagnóstico da realidade tal como ela nos apresenta, digamos assim, né? Senão identificar nesta própria realidade as possibilidades de cambios, de las transformações e de los cambios estruturais, digamos assim. E a perspectiva de teoria crítica nos permite, digamos, cambiar a análise de seguridade centrada em la figura do Estado, uma abordagem estadocêntrica, digamos assim, para irmos abaixo, como destaca o professor José Vicente, né? Nesta perspectiva, a seguridade cidadã se contrapõe a uma perspectiva estadocêntrica, porque parte dos contextos sociais, dos contextos culturais, sociais, políticos, para construir um modo de seguridade em que os agentes sociais não só não deixam de ser solo exercer um papel passivo de recepção para se tornar agentes protagonistas da construção de uma política de seguridade, portanto, comprometida com a dimensão da liberdade dos indivíduos, das coletividades e, portanto, com a construção de um processo prático emancipatório. Então, compreendo que esta é uma possibilidade de problematização teórica e conceitual de la seguridade cidadã, pero há uma necessidade de construirmos uma teoria crítica a partir do sul global, não? Claro que em um diálogo com as teorias que estão aí, como estas que foram formuladas, elaboradas pelos teóricos da teoria crítica, né? Então, eu creio que a teoria crítica, que a teoria de uma maneira geral se apresenta como uma forma de ação simbólica e política. As teorias têm uma força de mobilização, de articulação e mesmo fundacional, digamos assim, né? As teorias cambiam as realidades, as instituições, as práticas sociais, as práticas institucionais,
e nos ajudam a organizar o mundo vivido, a dar sentido ao mundo vivido e portanto, as relações sociais. Então, para nós outros, agentes do campo da seguridade, que vai falar mais ainda, professor José Vicente, para nós outros, como agentes públicos, intelectuais públicos da seguridade, portanto, não só operadores, técnicos ou construtores da seguridade, pero sim intelectuais públicos da seguridade. É muito importante sempre lidarmos com a questão da seguridade a partir de uma demarcação teórica, conceitual, crítica, né? Nesta perspectiva de perceber as possibilidades de construção dos processos emancipatórios. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a relação da segurança com a questão da paz, e então regresso a esta relação com a teoria crítica. O que é interessante nesta trajetória de nosso grupo em Claxo, Violência e Seguridade e Cidadania, nos últimos, desde os anos 2000, quase 20 anos, é que pouco a pouco começamos a perceber que os fenômenos simbólicos são constitutivos dos fenômenos da violência. Então, por exemplo, na teoria crítica, já desde o início, Adorno, o Zimmel, ou mesmo Krakauer, se preocupavam com a moda, com a novela policíaca e com outros fenômenos culturais. É interessante que na criminologia, que de algum modo a criminologia norte-americana é muito ortodoxa, não? Muito quantitativa, houve uma derivação a partir da criminologia inglesa, de Jacques Jung e outros, que passaram a o que chamam hoje em dia a criminologia cultural, a perceber que alguns fenômenos culturais, seja a propaganda, seja a moda, etc., podem provocar o crime, podem ser criminógenos, não? E quando nós outros propusemos em Brasília, há 20 anos, uma sociologia da conflitividade, pouco a pouco percebimos que os fenômenos simbólicos ajudam, racionalizam ou legitimam ações violentas. Por exemplo, quando um homem viola ou mata uma mulher, ¿por qué lo hace? Porque de algum modo tem um conjunto de valores que justifica sua dominação masculina, não? Etc, etc. Isso é muito interessante, porque o último livro que vai sair em Claxo no próximo mês, que se chama Violência, Seguridade e Política, um livro de 640 páginas, com 33 autores de 15 países. Quase a metade do livro é sobre fenômenos, digamos, culturais que conlevam a violências, não? Então, quisiera agora falar um pouco da violência em Brasil, porque no México não conosco, vocês conhecem muito mais, podemos discutir, quizás, não? Então, em Brasil, é interessante que há uma concentração da violência em grandes cidades e, dentro das grandes cidades, em bairros, onde há menor possibilidades educacionais para os jovens, menor renda das famílias, habitações precárias, insuficiente presença dos serviços públicos. E o que é interessante, que ele demonstra as estatísticas, com todos os problemas que há nas estatísticas, não? É que os homicídios se concentram em algumas municipalidades. Uno diz, as regiões metropolitanas são violentas. Bueno, onde vivo em Porto Alegre, há 38 municipalidades. Há umas que têm um homicídio ao ano, outras que têm 1000, não? Então, essas generalizações não podem mais ser hechas. E aí, os dados estatísticos, por precários que sejam, são importantes. Então, a última estatística que percebi em Brasil é que há uma concentração de homicídios em 120 dos 5.700 municípios. É interessante, eu me pergunto por que o gestor de polícia não mira esses dados, não?
Hay un poco lo que algunos de los policías ciudadanos, amigos míos, hablan del el policía que está ahí en la calle, en las esquinas. Bueno, ¿por qué perder un policía en cada esquina si en esa esquina nada acontece, ¿no? Si uno mira las estatísticas, uno puede ver, así como los accidentes de tránsito, no suceden en toda una rodovia. Hay algunas concentraciones que una estatística georreferenciada permite identificar, ¿no? Por otro lado, es verdad que en Brasil, creo que en México y Colombia también, la disponibilidad de armas de fuego es un facilitador de la violencia. El único momento en los últimos 20 años donde hubo una pequeña reducción de homicidios fue después de un nuevo estatuto del desarme que se estableció en Brasil. Actualmente, el nuevo gobierno facilitó el porte de armas y los propietarios rurales están también liberados para portar armas en toda su propiedad. Por otro lado, la violencia policial es un fato en Brasil, lo que llamamos muchas veces muertes en enfrentamientos, ¿no? Pero también hay una invisibilidad estatística de la violencia letal. Por ejemplo, fosas clandestinas, en México mucho más. Pero en Brasil, mi ciudad, que es una ciudad de clase media, encontraron otro día una fosa con 100 cuerpos y tanto. Incluso en México hay el Pozo Solador, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Con la destrucción de los cuerpos por ácido, ¿no? Pozolero, ¿no? Y hay desaparecimentos. No Brasil no sucede tanto, en México, por supuesto, 40.000, los últimos datos que percebi. E, por supuesto, que há uma origem estrutural da violência, que é a desigualdade social. Brasil, houve uma pequena redução no governo Lula, e agora estamos a 0,63, não? Bueno, então, poderíamos perceber que há distintas formas da violência. Há uma fenomenologia da violência que há que ter em conta. Por quê? Porque a cada uma corresponde uma distinta forma de prevenção. Não? Por supuesto que há uma violência estrutural que derivada de todos os fenômenos de desigualdade, etc., etc. Não? Mas não basta, ela não explica todo. Não? Aí que chamamos hoje em dia uma violência difusa, ou seja, que é uma violência que se dissemina por toda a sociedade e de distintos modos. Por exemplo, temos estudado o castigo corporal para niños e niñas. Né? Aqui em Brasil é totalmente democrático, toda a gente lo hace. Não? E na Europa também se lo hacía. Há uma discussão que somente nos anos 90, porque um casal inglês se foi à corte de Haia e accionou o Estado inglês, e aí houve todo um movimento que ele chamava SPANC, Stop Corporal Punishment Against the Children. Mas em Latinoamérica é muito comum. De algum modo, a violência muitas vezes empieza em la casa. Incluso há músicas. Bom, os homens les gostava muito a pegar as mulheres, não? E há músicas que dizem, bueno, se uno pode ser corretiva para que a senhorita se discipline, etc. Não? E muitas vezes nas casas se hace. Então, há uma violência que é difusa. E, por supuesto, a violência é basicamente urbana, mesmo que em Brasil, vamos ver, há uma violência política rural. Mas, Brasil hoje é uma sociedade, somos 210 milhões de habitantes, 85% estão em cidades. Não? E, por ende, eu vou mostrar os dados, os homicídios, essa violência letal, estamos crescentemente, nos últimos dados, estamos com 64.000 homicídios ao ano, que estão nos países que mais têm. Uma taxa que pode estar a 27, 28, não? Por 100.000 habitantes. E depois, há a violência sexual, as violações, que, por supuesto, os dados são subregistrados, não? Aí tem toda a razão os movimentos feministas. Em Brasil se registram 52.000 violações ao ano. Por supuesto que deve haver muito mais que não chegam às comissarias. Assim como a violação sexual contra niños, muitas vezes, das classes médias ou altas, não chega à comissaria. Isso chega
Una vez hicimos una encuesta con psicólogos y psiquiatras, esto llega a los consultorios privados, ¿no? Etc. Porém, há toda uma conflitividade social que, de algum modo, pode resultar em violência. E o que é importante é que, em Brasil, pelo menos, há uma violência política rural. Eu trabalhei 8 anos com a Igreja Católica em Amazônia, fazendo cursos para padres, sindicalistas, campesinos. E, bom, a primeira parte de minha vida como sociólogo, eu estudava estudos agrários e campesinos, não? Depois, eu escutei tantos relatos de violência política que me fui à violência. E, como falava, essa violência simbólica que, de algum modo, está presente em todas as outras, com distintos grados, evidentemente, não? Solamente para dar uma ideia, nos últimos 10 anos, os homicídios saem de 50 mil e chegam a 60, 65 mil, a uma taxa de 30, mais ou menos. Pero isto é muito distinto segundo as cidades, não? Há cidades que isso pode chegar ao doble, uma taxa de homicídio por 100 mil habitantes, mais de 60. Isso é distinto. Uma bomba atômica por ano. Pode ser, não? É interessante que somente essa pequena redução, como eu já falava, foi devido ao Estatuto de Desarme em 2010, alguma coisa assim. Aqui algumas informações. Tá. Tá bem. Então, algumas características. Aqui eu estou utilizando, hicimos há 10 anos, uma ONG com fondos de Ford Foundation, que se chama Fórum Brasileiro de Seguridade Pública. E que é interessante é que a habitação acadêmica, a habitação policiais. E fazemos uma reunião por ano. E este fórum é o único que publica um anuário de los dados de violência em Brasil. Lo que, embora eu sou muito amigo, eu pertenço a este fórum, me parece um absurdo que o Estado não lo haga, não? Começou a hacerlo, depois abandonou. Mas os dados são confiáveis. Bueno, então, são algumas ideias. Bueno, a juventude, não? O que chamamos uma juventude perdida, porque que se a taxa era para o Brasil de 30, acá já aparece como 65, não? Por supuesto, as taxas de desemprego também. Em todos os países, entre os jovens, é quase o doble da população em promédio, não? A desigualdade racial, fíjate que na taxa em negros, autodeclarados negros, são a 40 e os não negros a 16. Então, a violência tem uma idade, tem uma color e tem sexo, não? Porque, por supuesto, que de los 64 mil, 95% são homens jovens que são mortos. É uma violência distinta em termos de gênero, raça e grupos étnicos, não? Veja que também as mulheres que têm uma taxa de 4,5, em verdade, as mulheres negras também são muito mais vitimizadas do que as mulheres brancas, não? E aquilo, o problema das taxas de estupro, de violação, os sistemas de saúde solamente registram 22 mil, os sistemas de policiais 49, a realidade deve ser o dobro, por lo menos, não? E algo que é importante, todas as encuestas que he visto, bueno, quando eu era jovem, eu dizia, cuidado com os parques, que há homens sátiros que estão aí, que abrem seus... Não? Isso não existe. O violador é alguém do grupo doméstico, é desconhecido a 85%. Né? Não é um estranho. Né? É alguém, de algum modo, de um grupo doméstico. O que leva o problema de que muitas vezes uno pensa que isso não é importante. Então, a questão da juventude, aí podem ver, a desigualdade racial.
acá a violência contra a mulher, aí a visibilidade e a invisibilidade, não? 12.000 mulheres assassinadas, não? E aí na lei, nos últimos 10 anos, uma mulher que foi muito atacada por seu marido, se hizo na lei que de algum modo defende as mulheres contra os homens agressores. A mulher pode pedir uma medida protetiva de segurança, ou seja, o homem não pode chegar a 100 metros de sua casa, etc. Não? Um problema desta lei é que o problema desta lei é que elide qualquer possibilidade de negociação, de mediação de conflitos, o que uno pode criticar, pero, por outro lado, verdade, é que ha provocado um empoderamento das mulheres que, de algum modo, se sentem mais protegidas, não? Seguimos. Eu quisiera agora falar de algo que não digo ao ministro de Justiça atual que estou mostrando isso porque essa investigação foi feita em 2016, uma convocatória do Ministério de Justiça de então, que foram selecionadas 9 universidades, hicimos 500 entrevistas em todo o país e os resultados estão cerrados. Nunca foram publicados, estão em alguma mesa em Brasília. Por favor, não diga ao ministro que eu estou falando disso, que eu sou um hacker. Por favor, senão não posso voltar a Brasil. Tenho que quedar-me em México, lo que seria muito bueno, não? Então, isso foi interessante, que nos reunimos em Brasília e partimos de algumas questões. Que tipo de violência genera homicídios? Quais são as principais causas para os homicídios em los municípios ou em la localidade? Não? Qual é o perfil da vítima e do victimário de los assassinatos? Não? Quais são as motivações dos autores dos homicídios? Uma pergunta simples: por que não mata? Não? E como se podem prevenir a violência e o homicídio? Isso um dia será publicado, mas aí vamos. Então, chegamos a esta conclusão. Né? Eu he hecho uma síntese dos 9 reportes. Primeiro, nas regiões rurais, há uma violência política, né? Que barrou, então, todo o governo Lula isso foi barrando e agora empieza a subir. Por supuesto que os números são chegamos a 1.500 assassinatos desde 75, comparado com a violência urbana, pero são assassinatos selectivos, né? De liderazgos, de padres, de hermanas, de líderes sindicais, e encontra todo o movimento por la reforma agrária, o movimento dos campesinos sem terra, etc., etc. Depois, há o tráfico de drogas, não? As disputas entre eles, a traição entre um grupo e outro, a vingança, não? Que são rasgos característicos das organizações criminais. Era interessante. Espero que não seja eu. O interessante é que quando entrevistamos as pessoas que entrevistamos os agentes do sistema de justiça criminal, policias, juízes, abogados, solamente a maioria dos homens diziam: todos os homicídios em Brasil é uma questão do tráfico, não? Algumas comissárias mulheres diziam: não, pero há também a violência doméstica, não? As estatísticas, por supuesto, podem variar conforme o território que uno analisa, não? Em promédio, se diz que a violência doméstica fora 25%, mas isso vai depender de qual unidade territorial eu estou analisando em termos estatísticos. O importante é isso, que há motivações que muitas vezes se sobrelevam. A violência doméstica, não somos um país machista, etc. Algo que é interessante, as disputas interpersonais, não? Um tipo é de um clube de futebol, o outro é do outro, estão aí, tomam um trago e bluff. Por supuesto que em todos esses casos, a oportunidade de obter uma arma de fogo letaliza os conflitos,
não? Hace 20 anos, uno se pegava, bueno, agora não, não. Incluso há uma série de incidentes domésticos de ninhos que de repente encontram lá a arma que está aí, vamos a brincar de cowboy. Ayer aconteceu isso em muitos casos, não? Pero isso é uma de disputas interpersonais que podem conlevar a uma violência letal. E algo que é difícil, não há estatísticas sobre isso, por supuesto, não? Somente estudos de casos mais antropológicos podem mostrá-lo, mas há códigos de honor, não? Tu estás em um bar, entra um tipo te entra, te mira, me mirou, quem está me mirando, pum, não? Algo que é muito rural de algum modo, né? Que vem quizás de um passado, pero que acontece incluso nas cidades, não? Assim como, por exemplo, os sicários, não? Os sicários que vinham das regiões rurais, hoje em dia tu tienes sicários nas regiões urbanas. Inclusive, eu tenho um amigo que escreveu um livro sobre os sicários em Brasil. Ele identifica 3 grandes motivações do acto do sicário. A questão do tráfico, a questão da propriedade da terra e a paixão. Muitas vezes, a paixão pode levar ao sicariato, não? Então, como dissemos, como funciona o acto homicida? Isso me pareceu interessante. Poucos estudos eu percebi que havia isso, não? Então, primeiro, nas regiões rurais, como eu já falava, as vítimas são sindicalistas, campesinos e trabalhadores. Há esta violência estrutural na cidade. Há uma violência policial, que, por exemplo, em Brasil, agora barraram 2% as taxas de homicídio, mas aumentaram as mortes por la polícia, os chamados enfrentamentos. Em Brasil, há outra categoria estatística que é impressionante, ele chama encontro de cadáveres. Encontramos. Isso, por supuesto, não vai às estatísticas criminais, não? O que é interessante é que os estudos mostram que o homicídio sucede quando há relações sociais de proximidade. Porque vitimários e vítimas são muito semelhantes. Populações pobres das grandes cidades, bairros periféricos. De algum modo se conhecem, né? Incluso os policiais muitas vezes provêm dessas regiões, não? Então, o ato homicida não é um ato estranho, não é que um sai do norte e vai matar no sul, não. Muitas vezes no mesmo bairro, muitas vezes a gente se conhece, não? Há uma planificação, pelo que é relativa. A verdade é que o ato homicida não é um ato racional, não? É muitas vezes motivado por outras razões. Porém, como eu já disse, se percebe que há uma cultura da sociabilidade violenta, né? Isto, Juana, depois vocês vão discutir a paz com o Joaquim, e isso é difícil, né? Como cambiar essa sociabilidade violenta, né? Por exemplo, nos países da Europa, não percebe isso dos hooligans, não? De repente, como Inglaterra, uma vez eu estava por aí, passou um grupo de hooligans, é uma horda. E afuera desta situação são pessoas muito simpáticas, no Vale Pub, tomaram um chopp, etc. Mas quando se transforma em hooligans, é uma onda, não? Então, há uma cultura da sociabilidade violenta nesses países. Bueno, aí vou ao outro lado do sistema criminal. Como eu já disse, o Brasil é o 4º país de população carcerária. Veja que é crescente. Ou seja, o encarcelamento não reduziu os homicídios, né? Se uno hace uma comparação muito simples, né? As 2 curvas são paralelas, né? Mas o que há uma detenção sem condena, que o juiz decide, por causa disso que, esse tipo tem periculosidade, etc., que vai a 40%. E a gente pode quedar-se, uno não sabe exatamente, anos e anos sem condena.
Por supuesto que hay una selectividad social ahí, ¿no? Bueno, aquí los grupos, ¿no? Fíjate que en términos de grupos de edad, la gran mayoría tiene de 18 a 24 años, si unos 55% van a tener hasta 29 años, ¿no? Podemos hablar que hay un genocidio de la población masculina joven en Brasil. Pero también es una población con enseñanza fundamental, son 4 años, ¿no? Si el que no tiene ningún conocimiento, con alguna alfabetización, entonces aparece la selectividad de nuevo, ¿no? Nosotros acá, ensino superior completo, somos muy pocos. E em termos de etnia, utilizando as categorias do censo de Brasil, uno vê que é muito distinto a população negra em Brasil deve estar a 45%, e em las cárceles chega a 64%. No que em Estados Unidos se passa o mesmo, por supuesto, não? Então, há uma seletividade hectárea educacional e étnica. Não tenho os dados separados para as mulheres. O que aconteceu em Brasília é que com o tráfico de drogas, basicamente, houve um enorme aumento do encarcelamento feminino, mesmo que sejam não mais que 10.000, creio. E porque há muitas las serão das mulas, não? Então, mulheres estrangeiras, muitas. Em minha cidade, um avião de Indonésia, la pobre, e que vão em los aeroportos, por supuesto não tinha, e aí são apreendidas, não? E também aumentou a escolaridade média das mulheres encarceladas. Então, volvemos aqui, já falava. Bueno, somente para terminar, sobre o encarcelamento, em Brasil, a partir dos anos 80, desde adentro das cárceles, começam organizações criminais muito fortes a se organizar. Em São Paulo, uno que se chama PCC, Primeiro Comando da Capital, em Rio, Comando Vermelho, e hoje, 2 ou 3 nas grandes cidades, e que organizam não somente a vida na cárcel, ou seja, as cárceles não oferecem alimentação suficiente, as famílias traem. Eles, muitas vezes, estão dispersos no território, essas organizações pagam o ônibus, pagam um hotelito para que as famílias possam visitar os seus familiares presos e pagam, muitas vezes, o advogado. Então, é uma espécie de solidariedade adentro das cárceles. E, muitas vezes, isso serve a sustar alguma violência por parte do personal carcerário. E, aí, em algum momento, os juízes decidiram que esses liderazgos tinham que estar dispersos. O resultado dessa dispersão é que esses comandos se nacionalizaram. Hoje tu tens comandos desde a cárcel em todo o país. E com algumas disputas, etc. Alguns regionais, outros não tanto, não? E onde vivo, não estão os grandes comandos nacionais, mas há 12 comandos regionais, locais. E que organizam também a vida afuera. Porque muitas vezes a pessoa que sai da cárcel tem deudas e tem que cumprir tarefas de distintos tipos, não? Resultou também que no estado de São Paulo, dizem os periodistas, por supuesto que não há documentos sobre isso, e em um momento houve em 40 cárceles uma sublevação. E aí o governo negociou com o liderazgo, que se chama Marcola, e aí fizeram um acordo para melhorar as condições internas, etc., etc., e as 40 sublevações terminaram no mesmo dia, na mesma hora. Não? E, porém, hoje, o Estado de São Paulo reduziu os homicídios a uma taxa de 10%, quase uma taxa igual aos Estados Unidos. Não? Por supuesto, houve algumas outras modificações, mas este acordo do governo de então com as organizações criminais, dizem os analistas, é um resultado. Ou seja,
hagam seus negócios, pero não matem. Um pouco como funciona em Estados Unidos. Tem uma parte Sim. la slide anterior, por favor. Eu queria falar pouquinho mais sobre acerca dessa relação entre seguridade interior e a seguridade pública. Em Brasil, a política dominante de seguridade é a seguridade pública, que tem tradicionalmente uma ênfase em la proteção da vida e da propriedade privada. Pero não é bem assim historicamente, em razão de que nossa polícia é uma polícia militar, militar propriamente, é um braço do exército e está consignada em la Constituição do país. É uma polícia remanescente do regime militar. Né? Então, foi criada em el período da ditadura militar. Em la prática, Brasília pratica uma espécie de política de seguridade interior. E na medida em que elege e constrói discursivamente diferentes tipos de inimigos do Estado, inimigos da sociedade. Há uma característica importante da seguridade interior que é a lógica da defesa da seguridade nacional. Né? E porque a doutrina da seguridade nacional é incorporada para uma política de defesa de supostas ameaças internas e não mais externas. Não? Hasta a década de 1990, o inimigo era o comunismo, o espectro do comunismo, então as possibilidades de um ataque externo, de uma ameaça externa. Não? E pós-Guerra Fria, cambia-se a política, a concepção do trabalho das Forças Armadas e desloca-se a concepção de seguridade nacional de uma maneira articulada às políticas de seguridade pública. Né? E as Forças Armadas passam a ter um papel importante neste aspecto. Em Brasília, claro que em um menor grado com relação a México, as Forças Armadas também estão em las calles e estão articuladas ao processo de enfrentamento da criminalidade organizada, o tráfico de drogas, intervenções em lo sistema penitenciário, los cárceles. Então, a seguridade interior há uma dimensão importante que tem a ver com o que a Escola de Copenhague chama de securitização, né? Que é justamente esta construção discursiva de potenciais ameaças. Não é que as ameaças existam de fato, pero é construída e vendida para um público, para uma audiência, como se de fato existisse e como se de fato fosse uma ameaça real. Né? A seguridade é fundamentalmente uma prática discursiva de los agentes públicos, que tipifica, classifica determinados agentes ou processos como ameaças internas. E isso tem que ver com a política de uma maneira muito direta, porque a securitização e com a deterioração da política enquanto espaço de exercício de las liberdades
civis, políticas. Como diz Hannah Arendt, a política é o espaço público de exercício das liberdades. Pero a securitização, a lógica da seguridade interior, e neste aspecto de securitização, eleva a dimensão da política para um outro grado, um outro nível, que é o nível de la exceção, do estado de exceção ou da política de exceção, né? Então, viola-se direitos, atravessa e viola-se a Constituição, garantias constitucionais, nesta perspectiva de uma seguridade interior que pode ter diferentes dimensões. Uma dimensão muito forte em termos de uma militarização, ou não necessariamente militarizada, pero a lógica que tem a ver com a segurança nacional tende a demarcar a política, a forma de atuação dos agentes públicos e de las corporações policiais. Nesse sentido, me pergunto em que medida Brasil e México têm alguma semelhança em uma mescla, em uma articulação entre diferentes modos de política de segurança, com uma introdução de certos aspectos e lógicas da segurança interior, né? Então, a segurança cidadã tem que, de fato, enfrentar esta perspectiva e cambiá-la de uma maneira radical. Ao contrário, nós outros, de alguma maneira, corroboramos para este hibridismo em termos de política de segurança, que é que, na prática, vivemos em Brasília, né? Um hibridismo. Então, há que dessecuritizar. Creio que é uma... A segurança não pode se orientar por la lógica de la securitização, senão de la desecuritização. Porque la desecuritização é que se articula com a perspectiva de construção de la paz. E nossos modelos tradicionais, estadocêntrico, articulado a um realismo político, é de la seguridade do Estado, de los poderes políticos do Estado, e não de los cidadãos. Então, eu queria destacar esta. Quanto tempo temos? Tá. Bueno, então, eu quisiera agora chegar a esta definição de segurança cidadana. Uma possível, não? O sea, el desarrollo de la noción de seguridad ciudadana desde la perspectiva de la mundialización presupone la construcción de un control social, formal e informal, no violento, transcultural, preocupado por las prácticas de autoemancipación de los grupos de ciudadanos en sus vidas cotidianas. Esto sería una definición. Bueno, vou passar muito rápido, porque há 2 anos um grupo de deputados invitou a 11, 12 investigadores e trabalhamos durante 1 ano e produzimos um documento chamado Seguridade Cidadana, que depois pode oferecê-lo. Interessante é que um outro grupo de deputados, nomeadamente coordenado por um capitão da Polícia Militar, que era deputado, organizou um outro documento, que lhe chamam Seguridade Nacional, algo assim. Interessante é que chegamos a 2 sínteses opostas no mesmo âmbito do Congresso Nacional no ano passado. O que me parece que é interessante, do ponto de vista da democracia, que a gente explicite seus pontos de vista, não? Bueno, vou muito rápido ampliar a participação social, terminar com o fim da impunidade, uma reforma educativa policial, porque em Brasil há uma crise das quase 60 escolas de polícia,
Propusemos na Escola Nacional de Estudos Avançados em Seguridade Cidadana, que nunca foi, um dia será, e na Rede Nacional de Cursos de Pós-Grado, diplomas, né, em Seguridade Pública, que já envolvemos 60 universidades, pero agora se terminou, por el momento. Então, na coordenação das polícias, um sistema integrado de informação, normas de avaliação do desempenho policial, controle policial interno e externo, revisão de códigos disciplinários, mediação de justiça restaurativa, melhorar as condições das cárceles, ampliar os núcleos de mediação de conflitos, não? Existem, pero muito localizados. Melhorar as condições dos adolescentes, aí como 50.000 adolescentes em condições de privação de liberdade, adolescentes de 12 a 18 anos. Reduzir a detecção preventiva, reduzir a influência de organizações criminais, política de redução de danos para usuários de drogas, política de segurança para a população negra, desconstrução do racismo institucional, segurança para as mulheres, segurança juvenil, melhorar a cultura da não violência, direito à cidade. Aí são os distintos atores sociais, que não, jovens, mulheres, organizações criminais, pueblos originários, temos como 1 milhão de indígenas, não? Eu mesmo me autodeclaro indígena guarani, da minha bisabuela, que era. Então, os distintos conflitos, redução dos conflitos, dominação, redução de controle. Esse conceito emaranhado vem da física quântica, muito interessante, né? É como um imbricamento muito forte de distintos. Ou seja, é necessário uma visão pluridimensional para entender os fenômenos de violência e segurança. A questão da violência simbólica, seja por uma consciência social punitiva, por um direito, mas também por las mídias, os meios de comunicação. Há meios de comunicação que promovem a cultura punitiva da violência, né? Eu estudo literatura, por exemplo, isso é um estudo sobre Elmer Mendoza, que é nosso vizinho acá de Sinaloa, e outros. Por lo tanto, há um campo de conflitos em termos de Pierre Bourdieu, não? A polícia, a educação policial, a judicial, a legislação, as cárceles, as escolas e a participação por el Estado. Conclusões, aí termino. 5 minutos, prometo. Então, a invisibilidade da violência, não? Seja porque há violências policiais. Em Brasil, esta ideia de balas perdidas, que me parece uma loucura. O senhor foi morto por uma bala perdida, como se as balas fossem entidades, não? Uma subnotificação de delitos sexuais, na cultura da violência, uma consciência social positivista, a dificuldade da democracia participativa sobre o tema, e os meios muitas vezes fazem uma dramatização da violência. Você fala 1 minuto só. Tá. Então, como construir então uma paz democrática, cidadã e sustentável, que é um reto, não? Vamos fazê-lo. Depois, e então, a conclusão seria que a precariedade e a prevenção da violência, a ineficácia das polícias, o modelo de militarização das polícias, a crise do sistema penal e o conservadorismo social exigem a necessidade de um novo modelo de seguridade cidadana, que, pelo menos em Brasil, um dia volverá. Muitas graças. Estamos muy a tiempo, todavía nos quedan unos minutos, según la agenda que hemos establecido, para poder dialogar con los invitados. Entonces pasaríamos a una ronda de preguntas, respuestas. ¿Cómo lograr efectivamente la emancipación de esas ideas y posteriormente una transformación? Se habla de educación, pero probablemente cuántas generaciones tendrían que pasar o cómo transformar
esos símbolos o esa manera de que entendemos nuestra propia sociedad o lo que entendemos por seguridad. Podríamos dar otras 2 preguntas más para hacer una ronda de 3, para darle luego la palabra otra vez al doctor Tavares. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Bueno, entonces le damos la palabra al doctor. Bueno, yo sí, Lozano, si puedo. Ah, sí, claro. Buenos días, un gusto saludarle. En México hemos asociado el término de seguridad ciudadana a prevención social de la violencia. Digamos que ese es un primer acercamiento. Y el otro, que es más institucional, habla de la seguridad ciudadana como si fuera seguridad pública con participación ciudadana, como si los ciudadanos fuéramos corresponsables de la seguridad. En el caso de Brasil, digamos, en esta lógica que tenemos en México de esas 2 maneras de abordar, una desde la prevención social y otra llamándole a la seguridad pública, seguridad ciudadana, pero con participación ciudadana, ¿cuál sería como el acercamiento más ideal con ustedes? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Una pregunta sería la siguiente: ¿en qué medida, por ejemplo, conceptos como el de capital social podrían de alguna forma ayudar a mejorar pues esta visión de la seguridad ciudadana? La siguiente, uno de los elementos que se plantea en este modelo de seguridad ciudadana es el de control social. La pregunta es hasta qué medida o en qué grado el control social es bueno dentro de un esquema de seguridad ciudadana. Bueno, ese es el pregunto, ¿no? Toda sociedad tiene un modo de control social, ¿no? Sociedades indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sucedió en Brasil es que hasta quizás el gobierno Lula no se discutía lo que era seguridad. Havia essa segurança pública, punitiva, repressiva, como se fuera la seguridad. Incluso en la Constitución ciudadana no se habla de seguridad ciudadana, se habla de seguridad pública. Entonces, foi todo um trabalho de debate teórico conjunto entre universidades e policias e membros do sistema judicial, que começou a discutir-se que haveria que, se há na educação cidadana, na saúde cidadana, havia que haver na democracia cidadana, perdão, na segurança cidadana. Pero isto mesmo era algo que levamos 20 anos para formular. E, por supuesto, que depois do golpe de Estado contra Dilma Rousseff, isto saiu da agenda, pero continua na agenda social, não na agenda do Estado federal, não? Então, me parece que o capital social é fundamental. Em algumas sociedades, como na cidade china, por exemplo, o capital social é algo que realiza um controle social informal, que pode ser, digamos, conservador ou não, mas existe, não? De algum modo, a ideia de que algo que conleva a segurança cidadã seria uma polícia de proximidade, uma polícia comunitária. Do que em China, por exemplo, está muito relacionado a um controle social, não somente dos bairros, mas dos conjuntos habitacionais também. Então, me parece que há que discutir, quando discutimos segurança, em verdade, estamos discutindo controle social, formal e informal. Como fazê-lo? Como fazer a relação disso desde um ponto de vista do sul global, né? Me parece que a clave é, bom, primeiro, fazer esta crítica de alguns conceitos que foram produzidos na sociologia do norte desde nossas experiências. E não somente adoptar os modelos que há. Por exemplo, o modelo... É curioso, nos anos 90, o grande modelo de reforma da polícia era New York. E nos anos 2000, passou a ser Bogotá, por a grande experiência que os intendentes, desde Monclos, Petros, 3 ou 4 intendentes de Bogotá, quisieron de verdade uma segurança cidadana.
algumas vezes um pouco, bueno, se havia barriadas um pouco difíceis, se eliminavam as habitações ilegais. Mas, por outro lado, houve todo um processo de, por exemplo, bibliotecas em los barrios, com os jovens, na renovação da mobilidade urbana. Houve todo um cuidado em Bogotá e também em Medellín para fazer, de algum modo, um pacto por la paz. Então, por exemplo, eu visitei em Bogotá, neste momento, havia um escritório de prevenção da violência da municipalidade, porque por la Constituição colombiana de los anos 90, o intendente é o jefe de polícia, o que não sucede em Brasília, tampouco acá, não? Então, o intendente podia chamar em Bolívia, em Colômbia, há uma polícia única, né? Una. Então, o intendente tinha um conselho de segurança que examinavam os dados e que criaram um sistema de informação muito interessante. Eu vi, em pantallas, uno podia ver o que estava acontecendo online naquele momento na cidade. Foi uma grande experiência dos anos 2000. Esta gente se foi a Brasil, se foram distintos. De algum modo, superaram, porque Bratton e Giuliani hicieron firmas internacionais de segurança. Trabalharam em Fortaleza, em Brasil, trabalharam em Chile, trabalharam em Cidade de México. Giuliani foi recebido em um dado momento em Cidade de México como se fosse um herói, me acordo, não? Amazonas. E na Amazonas também. Então, eu diria que, na prática, Bogotá foi uma grande experiência do Sul. Por supuesto que para passar dessas experiências de segurança a um projeto de emancipação, de transformação social, exigimos a relação com a política. Por isso que nosso último livro, que vai estar daqui a um mês em Claxo, se chama Violência, Seguridad e Política. Porque nesse trajeto percebimos que havia que discutir os termos da violência, incluso os efeitos da violência simbólica, havia que discutir as políticas de segurança nos distintos países, mas também havia que fazer a relação disso com a política. Porque, pelo menos em Brasil, os profissionais dizem, não, a questão de segurança é uma questão técnica de profissionais de segurança. Por supuesto que nós outros não podemos falar nada. Mas tiveram que aceitarmos, e é uma pugna, hasta hoje em dia é difícil, mas é uma pugna, e me parece então que a possibilidade de elegir a participação social como algo fundamental para transformar as políticas de segurança, por um lado, e por outro lado, este diálogo intelectual entre universidades e forças de segurança. Por exemplo, nós outros criamos, o que não havia, a ideia de um policial investigador, que é muito interessante. Poucos países lo têm, China, Estados Unidos, um pouco Canadá, por aí, e Brasil, que está acá, não? Que é interessante, alguém que vem de toda uma prática, pero que começa a adotar os critérios da investigação científica, etc., etc. Então, eu diria, para finalizar, que é necessário politizar a questão, né? E é necessário intelectualizar a questão. Senão, nos quedamos em lo mismo de lo mismo. Por consequência, há uma oposição, do meu ponto de vista, entre segurança pública e segurança cidadana. Pero a segurança cidadana tem que estar também a nível da repressão. Eu estive em escolas de polícia em Catalunha, em Quebec, em França, onde a arma de fogo havia uma discussão de uma deontologia do uso da arma de fogo. E, nesses países, cada projétil que a polícia dispara tinha que ser um report, um informe. Brasil, não se pensa, não? Pero me parece que a segurança cidadã tinha que ir em todas as tecnologias policíacas. Tinha que discutir como se usa a arma de fogo, como é a abordagem, não? Há distintos modos de fazer uma abordagem. E, por supuesto, em alguns momentos é necessário fazê-lo, por distintas razões. Mas tu pode fazer uma abordagem com tiro na cabeça ou utilizando arma, como disse,
modos de arte marcial, que seja. Né? Tu podes mobilizar um indivíduo de distintos modos. Não? E me parece que aí a questão de direitos humanos é fundamental. Essa polícia cidadana, incluso em tarefas de repressão, tem que seguir os direitos humanos. Então, isso me parece que há uma disputa política em Latinoamérica, seja com esse modelo um pouco novo de segurança anterior militarizada, seja com a segurança pública, seja com a segurança cidadana. O que é interessante é que conseguimos trazer ao debate intelectual e público a questão da segurança, o que é novedoso nos últimos 20 anos, creio. Bueno, tenemos una última pregunta en línea. Va a haber más tiempo. Ya está el desayuno listo, entonces solamente para no dejar a las personas que nos siguen en línea. Menciona el maestro Jaime González, dice, observo muchas similitudes en la problemática de inseguridad entre Brasil y México. Entonces, dice, ¿cuáles serían los principales desafíos para atacarla en este esquema de colaboración? Entiendo, ¿no? Se han dicho algunos indicios, pero si quisieran ampliarnos un poco esta perspectiva. Bueno, yo creo que la principal orientación de la política de seguridad es construir la paz. Então, hay que termos uma política de construção da paz, né? Em que, neste contexto, a seguridade, a estratégia, não me gusta muito desta palavra estratégia, mas que no contexto da política de construção da paz, há lugar central de uma política de segurança comprometida com a democracia, a cidadania, com a emancipação, né? Então, eu creio que em Brasília é preciso, tanto quanto em México, é preciso aprofundar o debate no sentido de cambiar de uma maneira radical a concepção dominante de segurança. Em Brasília, nós necessitamos historicamente de uma política de construção de la paz, né? Esse é meu problema e objeto de investigação de doutorado, e é por isso que hablo acerca disso, né? Brasília tem a violência como elemento estrutural de sua formação social e histórica, né? Está em la base da formação brasileira a violência. O processo de desenvolvimento social e de la civilização brasileira é, como toda a América Latina, um processo muito contraditório. Mas há 3 matrizes de violência que precisa ser objeto de uma política de paz: a violência cultural, a violência estrutural e a violência direta ou a violência física, né? Estas são as 3 dimensões que eu creio e concordo com Johann Galtung sobre a teorização da paz, de que essas 3 dimensões da violência precisam ser objeto de uma política de construção da paz, né? Então, ele habla de uma paz positiva e de uma paz negativa. A paz negativa é a negação da violência, principalmente da violência como a guerra, né? Pero isso não quer dizer que não há propriamente a violência, porque a paz negativa é um tipo de paz armada, um tipo de paz romana, né? Então se dá por la ameaça do uso potencial das forças militares
para intimidar, para inibir. Então, neste caso, este tipo de política de paz tem como sustentação a própria ameaça de uso da violência. E é em que, em geral, nós vivimos. Né? E é muito contrário da perspectiva de construção de uma paz positiva, porque a paz positiva implica no enfrentamento propriamente de todas as formas de violência. Portanto, essas 3 formas de violência. É um processo prático, positivo, de adoção de políticas públicas estruturais. Né? Então, neste contexto, a política de segurança em Brasília está muito distante de uma perspectiva de construção da paz. Não há esta orientação histórica em Brasília. Ao contrário, o Estado e a política de segurança é um elemento central da acumulação, da produção da violência. A polícia brasileira é a que mais mata e mais morre em todo o mundo. É nossa polícia. E agora aumentou o número de suicídios entre os policiais, né? Então, para terminar, creio que este deve ser nosso horizonte, né? Adotar políticas estruturais, o que tem a ver com o desenvolvimento social, e adotar uma política que enfrente a violência cultural, porque creio que esta é mais a fundo, e como a violência estrutural tende a ser invisibilizadas, né, em processo histórico, legitimando e até justificando a violência direta. Isso. Sí. Solamente un comentario final. Dice, en México existe actualmente por el gobierno federal una confusión entre seguridad pública, seguridad ciudadana y seguridad nacional. Y esto a partir de la reciente creada Guardia Nacional en términos de seguridad. Esto lo comenta la doctora Laura Arbizu en línea. Y bueno, seguramente este comentario nos puede dar también a discutirlo en el taller que vamos a tener a continuación. Entonces, queremos dar las gracias al doctor Tavares y al maestro Spencer por esta primera participación. Les damos un aplauso en gratitud y reconocimiento por sus reflexiones compartidas esta mañana. Vamos a tener un receso también para los que nos siguen en línea de 30 minutos para tomar el alimento y después regresaremos con la segunda parte de este día, que es el trabajo talleriano. Muchas gracias por su atención.